Vamos continuar então a leitura da aula de ontem. Nós apenas começamos algumas linhas só lidas da aula de Srivacharya Maharaj. E essa aula é do dia 1º de janeiro do ano passado, no dia transcendental do aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Então vamos começar do início, para não perder a lógica, a sequência aqui do raciocínio de Srivacharya Maharaj. Srivacharya Maharaj então fala, né? Eu disse a todos vocês ontem, eu não sou um guru que recebe pranam, nem um guru que pega pranami. Não estou esperando que alguém me dê o seu pranam, a sua reverência. Srivacharya Maharaj é o tipo do guru que ele não ficava esperando a pessoa prestar reverência para ele. Ele, na verdade, não queria fama e poder. Ele não queria nada disso. Então, ele não é esse tipo de guru. E muito menos o guru que está querendo dinheiro, como diz aqui agora. Nem um guru que pega pranami. Pranami é doação. Então, ele não é um guru que está lá dando aula. Está lá dando aula para querer reverência, fama, poder, e nem para receber doações. Aquele que doa para o guru, aquele que doa para ele, aquele que doa para a missão, ele está sendo beneficiado. O benefício não é de Srivacharya Maharaj. O benefício não é do guru genuíno. O guru genuíno já é um guru genuíno. Ele já é um devoto puro de Deus. Ele está lá nos orientando, mas ele já tem o lugarzinho dele. Ele já tem amor puro por Deus, Krishna Prema. O guru genuíno já tem Krishna Prema. Então, quando a pessoa doa o dinheiro para o guru, quando a pessoa doa o dinheiro para o templo, ela está se beneficiando a si mesma. Porque tudo é de Deus. Então, na verdade, aquele que está achando que está ajudando o guru, ele não está ajudando o guru. Aquele que acha que doa para o templo, ele está ajudando o templo, ele não está ajudando o templo, ele está ajudando a si mesmo. O templo está ajudando ele, o guru está ajudando ele. Porque a verdadeira poupança que nós temos é aquele dinheiro que nós doamos para a missão. Nós doamos para o templo, nós doamos para o guru. Nós doamos para a distribuição da consciência de Krishna. Esse é o verdadeiro dinheiro que nós temos guardado. Aquele que está na aplicação, em taxa Selic e qualquer outra taxa lá que eles fazem, nem me lembro agora, mas enfim. Uns aplicam em Bolsa de Valores, outros no Tesouro Direto, IPC, sei lá. Esse monte de nome de aplicação. Esse não é o verdadeiro dinheiro que você tem guardado. O verdadeiro dinheiro que você tem guardado é aquele que você doou para a missão. Ou hoje, ou ontem, ou mês passado, ou ano passado. Aquele dinheiro que você usou para comprar flores para a guirlanda. Aquele dinheiro que você usou para comprar algo para o templo. Aquele dinheiro que você usou para comprar boga para a deidade e para os devotos. Se você pagar a edição de um livro, se você ajudar a pagar a edição de um livro, você tá tendo benefício. Então, na verdade, nós sempre olhamos errado. Nós olhamos com o olhar errado. Eu estou ajudando o guru, você não está ajudando o guru. O guru não precisa de ajuda. O guru é Krishna. As escrituras falam isso. Achincha Beda Beda Tattva. Ele é e ao mesmo tempo ele não é. Mas o guru não precisa de ajuda. O guru genuíno não precisa de ajuda. O guru genuíno tem tudo. Ele tem tudo. Srivacharya Maharaj vai falar aqui nessa aula. Ele nunca comprou nada para ele.
Ele nunca pegou o dinheiro da missão para comprar nada para ele. Ele não é o tipo de guru que fica comprando isso, comprando aquilo, querendo um carro novo, querendo um relógio novo, querendo coisas materiais. É isso que ele está tentando dizer aqui para todos entenderem. Não estou esperando que alguém me dê o seu pranam, a reverência, ou o seu pranami, a doação. Eu estava conversando com alguém e depois disso fui descansar. E você veio à minha porta e começou a bater. Não foi? Silachara Maharaj pergunta para o devoto. Eu ouvi o barulho. Eu sei disso. Eu podia ouvir a sua voz. Isso não é correto. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj disse isso. Eu ouvi o que Gurudeva disse. Ficará surpreso. Gurudeva disse, os devotos vêm do exterior e há 3 tipos de devotos. Entre eles, existem esses 3 tipos de devotos. Entre vocês também. Porque ele está dando aula para os bengalis. Então ele falou que Gurudeva disse, tem 3 tipos de devotos que vêm do exterior, e Silachara Maharaj fala, e também entre vocês, os bengalis, tem 3 tipos de devotos. Devo dizer-lhes quais são esses 3 tipos de devotos. Se eu disser, você ficará chateado. Gurudeva disse, você pode ver os devotos estrangeiros. Existem 3 tipos de devotos, entre eles. Vindo do exterior, eles descem do avião e trazem muitas coisas que compraram para mim. Às vezes, trazem 30 presentes, uma sacola cheia de presentes. Você pode me ver também, Silachara Maharaj fala, estou usando essa jaqueta, etc. Uma vez, um de meus discípulos pesquisou o preço dos meus sapatos na internet. Os sapatos que uso custam de 5.000 a 7.000 rúpias. Eles enviaram para mim do exterior. O meu quarto havia sido roubado. É uma ocasião que os opositores entraram no templo, entraram no quarto de Silachara Maharaj, enquanto ele não estava no quarto. Ele tinha ido para o Parikrama de Navadvipa. Foi em 2009 isso. Desculpa, 2019. E os opositores entraram lá e roubaram tudo, os ladrões. Até o sapato dele levaram, até o sabonete dele levaram. Até a receita médica dele levaram. Levaram os remédios, levaram tudo. Radiografias que ele tinha. Os ladrões levaram tudo. Os demônios, as asuras. Eles roubaram tudo. E aí ele continua. E tudo foi roubado. Inclusive o meu sabonete. Assim, os devotos estrangeiros enviaram coisas para mim. Para eles, esse preço não é um problema. Porque a rúpia é um dinheiro
O dólar é muito valorizado em relação à rúpia, até o real. Até o real é mais forte do que a rúpia. A rúpia é um dinheiro muito desvalorizado. Então, para quem mora na Índia, é caro as coisas. Mas para nós, quando vamos lá, achamos tudo barato. Tudo é barato. Quem tem euro, então, mais barato ainda. Dólar, quem tem dólar, né? Que mora no lugar que é dólar, é tudo muito barato. Então, não é um problema para eles, disse Srilacharya Maharaj. Eu mesmo não compro nada para mim. Nem mesmo compro sabão para mim. Eu nunca comprei uma escova de dente, disse Srilacharya Maharaj, para mim, com o dinheiro do templo do Senhor. Eu nunca fiz isso antes. Quando eu era um brahmachari, eu ainda nunca... Quando eu era ainda um brahmachari. Então ele nunca fez isso quando ele era brahmachari, e eu ainda nunca faço isso, até hoje. Alguém pode me dar 10 rúpias, por exemplo, mas eu nunca comprei pasta de dente ou escova de dente para mim com esse dinheiro. Todo o dinheiro que era dado para Srilacharya Maharaj, ele nunca usou para ele, nem para coisas pessoais. Ele nunca pegou dinheiro da missão, ele nunca pegou dinheiro, uma rúpia, da doação do devoto ocidental ou bengali e usou para ele. Esse é um guru puro, um guru genuíno, não aquele que está querendo desfrute. Dinheiro de Krishna é dinheiro de Krishna. Dinheiro do devoto é o dinheiro de Krishna. Srila Govinda Maharaj falou isso uma vez. Ele falou que os devotos têm que economizar. Quem mora no templo ou quem não mora no templo, se tem uma lâmpada acesa e não tem ninguém no local, apague a lâmpada. Srila Govinda Maharaj falou isso. E ele ia olhando se tinha a lâmpada acesa, ou ele mandava apagar, ou ele apagava. Ele falava, o dinheiro do devoto é o dinheiro de Krishna, não gaste à toa. E Srilacharya Maharaj da mesma forma, nenhum dinheiro que é doado para o templo, ele pega para ele. Nem o dinheiro que dão para ele, uma doação, enfim, ele não pegava para ele colocava tudo na missão, ele colocava tudo no templo. E aí ele continua, minha única despesa é a gasolina do carro, porque tenho que ir pregar. Quer as pessoas deem dinheiro ou não, eu devo ir pregar. E se alguém pagar pela gasolina, eles podem fazer isso. E se não, se eles não pagarem, eu tiro o dinheiro do meu bolso e gasto o dinheiro com gasolina. Ele gasta o dinheiro de Gurudeva para pregar. A pregação é a coisa mais importante. Então, Srilacharya Maharaj falava, o único dinheiro que ele gastava era para colocar gasolina no carro. Para pregar, não é para passear. Não é para tomar sol na praia. Não é para ir em algum lugar, se divertir. Não, é para pregar. Todo o dinheiro para pregação. Todo o dinheiro para distribuição da consciência de Krishna. Esse é um devoto puro. Esse é um acharya verdadeiro. Esse é um devoto puro de Deus. Um guru genuíno. Nada para ele, tudo para a consciência de Krishna. Tudo para a pregação. Eu também gasto dinheiro na impressão de livros. Às vezes, quando vou à casa de alguém para pregar, eles dão dinheiro para a gasolina. Se eles não derem,
ou se eles derem ou não derem, e se eles não dão, eu não me importo. Eu pago. Gurudeva me disse para gastar dinheiro para a pregação. Além disso, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura também disse que, para pregar, você pode até pedir dinheiro emprestado. Se você pedir o dinheiro emprestado, então você terá que sair para coletar o dinheiro de volta. Porque a pessoa de quem você pediu emprestado continuará vindo até você pedindo esse dinheiro, te cobrando, né? Essa é a regra. É assim que você deve pregar. Para a pregação também, imprimimos livros. Desta vez, imprimi 500 mil livros. Srila Maharaj falou que imprimiu 500 mil livros. Veja só, 500 mil de livros. Não é 5 mil, são 500 mil livros. Então ele gastava dinheiro para a gasolina do carro para ir pregar e o livro também. Por quê? Porque o livro é distribuído na pregação, o livro é distribuído para as almas receberem a consciência de Krishna. 500 mil livros. E com isso ele gastava dinheiro, não comprando isso ou comprando aquilo. Ah, eu quero comer algo gostoso, vou em tal lugar. Não. Ele não fazia isso. Ele usava o que davam para ele. O sabonete que ele usava era o sabonete que davam para ele. A pasta de dente, a escova de dente é o que davam para ele. A roupa que ele estava usando era a roupa que deram para ele. Ele não pegava o dinheiro da missão para comprar nada para ele. Anos e anos e anos, desde 92 que ele entrou na missão, até dia 10 de maio que ele abandonou o corpo do ano passado. Nada para ele, tudo para a missão. Nós temos esse exemplo, nós temos que seguir esse exemplo. Claro que não conseguimos fazer isso, mas não estamos falando nada para nós, porque não vamos conseguir, mas vamos começar a pensar na missão, vamos começar a pensar no templo, um pouquinho por mês. Ninguém está pedindo para fazer como Acharya Maharaj, ele é uma alma rendida, ele dava tudo para a missão, nós não. Então, mas vamos dar um pouquinho desse dinheiro, um pouquinho da nossa energia. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então venha no templo limpar o templo, venha ajudar no templo, tem muita coisa para ser feita. Nós temos que gastar nossa energia com a vida devocional, não somente com a material, como todo mundo faz, a maioria praticamente só gasta energia, o tempo para a vida material. Nós temos que dedicar uma parte do nosso tempo de 24 horas, que o dia tem 24 horas, uma parte desse dia tem que ser para a devoção. Não somente para fazer nossa prática diária, mas para ajudar a missão. Srila Govinda Maharaj, uma vez, foi um devoto lá visitá-lo na Índia, e o devoto, e Gurudeva conversava com os devotos. Ele falou para o devoto, o que você anda fazendo? E o devoto falou, ai, Gurudeva, todo orgulhoso, né? Todo orgulhoso, falou, Gurudeva, eu canto 16 voltas na Japamala todos os dias. Gurudeva olhou para ele e falou, mas isso é sua obrigação, é para você. Eu quero saber o que você está fazendo para a missão, para os outros. Foi isso que Gurudeva falou para o devoto. Então, nós temos que pegar a nossa energia e começar a ajudar a missão, ajudar o templo, ajudar os outros. Mas ajudar os outros, a alma dos outros. Porque os outros são a alma, não o corpo. Ninguém aqui está pedindo para ajudar o corpo de ninguém. A nossa filosofia não tem em nenhum lugar serviço ao corpo dos outros.
Jivedoya, misericórdia das almas. É isso que a missão fala, é isso que Mahaprabhu falou. Misericórdia para as almas, não serviço para o corpo. Vaishnava Seva, serviço devocional para os Vaishnavas. A nossa vida é o serviço devocional, não serviço material. Serviço material não é a nossa linha. E essa linha vai levar você para o mundo material novamente. O que não é serviço devocional vai levar todos nós para o mundo material novamente. Vamos continuar aqui. Eu estava lendo aqui que ele imprimiu 500 mil livros. Quantas pessoas compram? Às vezes, também damos livros de graça. Se você não puder pagar o preço da impressão, pode levá-los de graça. Pegue e leia-o e siga-o. Então, você obterá algum benefício. É assim que pregamos. Então, quando se trata de gasolina, eu sempre compro. Todo mês eu gasto 100 mil rúpias. 100 mil rúpias de gasolina. Eu não sei quanto está a cotação da rúpia para o real. Mas, há uns 4, 5 anos atrás, quando eu fui para a Índia, 4 anos atrás, era mais ou menos R$1,20 rúpias. Então, aqui, vamos ver em real, dividido por 20, daria 10 mil. Shilacha Maharaj gastava 5 mil reais por mês de gasolina. 5 mil reais por mês de gasolina. Para quê? Para passear? Claro que não. Para pregar. Para pregar. Para ir no templo, no outro, administrar a obra. Toda a gasolina dele era para que ele gastava no carro, era para a pregação, para o serviço devocional. Então ele gastava uma média de 5 mil reais por mês de gasolina. Porque devo ir pregar, ele diz, em vários lugares. E também eu devo ir a diferentes templos para pregar Harikatha. Eu estou fazendo isso. Shilacha Maharaj fala. Então, veja só, a pregação é extremamente importante. A próxima aula que vamos ler agora, ele fala muito sobre a pregação. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur falou, você nem que for para pedir dinheiro emprestado para pregar, você tem que pedir o dinheiro emprestado. Não tem nenhum serviço devocional superior à pregação. Mahaprabhu falou para seu irmão mais velho, Nityananda Prabhu. Mahaprabhu falou para Namacharya Srila Haridasa Thakura. Vão pregar de porta em porta. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada também falou. Vão pregar de porta em porta. Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falaram. Vão pregar de coração a coração, individualmente, de um a um. Shilacha Maharaj sempre falava, vá bater na porta da pessoa, da casa da pessoa e vá pregar. Nós nunca fizemos isso ainda. Nós já fomos para a rua, mas não para pregar de porta em porta, para distribuir o panfleto de porta em porta. E já teve resultado. Temos 2 devotos que vieram, se iniciaram por causa do panfleto que receberam. E esses 2 devotos, pelo menos um, está trazendo mais devotos.
Então veja só como é importante a divulgação, a pregação. Mas, se Krishna permitir, nós vamos começar a ir de casa em casa, bater na casa da pessoa. E como o Silachara Maharaj falou em aulas anteriores, um devoto falou para ele, Silachara Maharaj, o devoto da Índia, eu fui de casa em casa, como o senhor falou. Eu fui a 50 casas, somente uma me atendeu. Todos os outros não me atenderam. Silachara Maharaj falou, não tem problema. Não tem problema se ninguém te atendeu. E ele já falou, as pessoas vão te xingar, alguns vão te bater. As pessoas se opõem àquele que está pregando. Mas não tem problema. Não tem problema que você saiu o dia inteiro para pregar, ninguém te escutou, não há problema. Você está fazendo o serviço que Deus mais gosta. Você está tentando. A história de Mãe Yashoda com Krishna, ela tentando amarrá-lo. Ela tentou. Então temos que tentar. O desejo de servir é muito importante. E aquele que tem o desejo de servir, ele tenta. Krishna dá misericórdia para ele. São duas coisas que representam os 2 dedos que faltavam para a Mãe Yashoda amarrar Krishna. Faltavam 2 dedos, toda vez que ela ia amarrá-lo, o nó, faltavam 2 dedos. Um dedo representa o desejo de servir, o desejo de fazer o serviço devocional. E o outro dedo representa a misericórdia, e quem dá misericórdia é Deus. Então não importa que tenha resultado ou não, nós não temos que olhar o resultado. Nós não temos que ficar apegados ao resultado. Ah, mas quantos devotos vieram? Isso não é da nossa responsabilidade. Isso não diz respeito a nós. Quantos devotos estão vindo ou não diz respeito a nós. Nós temos que fazer nossa parte. Pregar. Se não vem ninguém, não faz mal, vamos pregar. Silachara Maharaj falou uma vez, ele mandou um e-mail para mim falando, se não tiver ninguém no templo, pregue para a deidade. A deidade vai te escutar. As paredes vão te escutar. O que ele quis dizer com as paredes? Todo átomo tem alma. Então imagine o número de átomos que tem aqui nesse Nati Mandir, nesse salão do templo. Quantos trilhões e trilhões, é incontável o número de átomos que tem aqui. O número de almas que tem aqui é incontável. Todos estão se beneficiando. Então ele falou, não há problema se não tem ser humano para escutar. Alguém está escutando. E todo Harikata entra no éter. Como todo som, ele entra no éter, no espaço. Algum dia alguém vai escutar aquilo. Claro, ele não vai escutar, ele vai captar aquela informação que está lá. Uma vez perguntaram para Srila Siddhar Maharaj como que Srila Bhaktivinoda Thakura, ele compôs tantas canções. E aí Srila Siddhar Maharaj falou, ele conseguia pegar do éter. Ele pegava todas essas canções que já estavam no éter. Alguém falou e ele pegou. Ele era o receptor adequado. Ele conseguia receber essas canções tão belas. Não é que ele compôs nada, ninguém compõe nada. Ele conseguia pegar do éter, do espaço. Então, pregação nunca é demais. Pregação nunca é inválida. Toda pregação é válida. Se tem 1, se tem 2, se tem 3, se tem 1000, ou se não tem ninguém. E não tem problema se a pessoa escutou 1 hora você falando, e a pessoa foi embora e falou, esse cara aí, essa pessoa, esse devoto aí, ele não sabe nada. Não tem problema, porque ele escutou, a alma dele escutou, e aquilo vai ficar na alma. A mente dele e o intelecto não gostaram, mas aquilo ficou na alma, o Harikata ficou na alma. Por isso o Mahaprabhu falava, mande todos cantar Hare Krishna. Uma vez que a pessoa fala Hare Krishna, é com ofensa ou namabasa, não importa.
ela já está com mérito. É pequeno, mas tem. Algum dia ela vai ter o contato novamente. E aí na próxima vida, ou na mesma vida, se ela tiver o contato, vai ser algo mais profundo. De repente ela só ouviu, só falou uma vez Hare Krishna, e na próxima vida ela vai numa aula, ou ela vai no templo várias vezes. A gente não sabe. Isso não está sob nosso comando. O comando é de Krishna. O resultado é Krishna que dá, se ele quiser. Então, tendo alguém ou não tendo ninguém, a nossa mente fica triste quando não tem ninguém. Mas a alma não se importa com isso. A alma quer servir. O serviço está acontecendo independente se tem alguém ouvindo ou não. Então a alma vai ficar feliz. A alma está servindo Deus. A mente, é claro, a mente é o nosso pior inimigo. Então, às vezes, você está dando aula pelo Zoom ou onde for, e não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém vendo. Isso desanima a mente. E aí a pessoa pensa, eu não vou mais dar aula, eu não vou mais fazer isso, ninguém está ouvindo. Isso daí é maia. O serviço está sendo feito, não importa se tem 1 ou se tem 1000. O Guru falou, faça isso, temos que fazer. O Guru está falando aqui, Srilacharya Maharaj está falando. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada falou, tem que pregar. Tem que pregar. Srilacharya Maharaj falou, tem que pregar. Ele falou numa aula também, Srilacharya Maharaj, todo devoto iniciado, todo mundo que se iniciou, tem que trazer pelo menos 2 novos devotos por ano. Mas nós não seguimos o que o Guru fala. Esse é o problema. Quem que traz 2 devotos novos por ano? Não pessoas para ouvir no templo, mas devotos. Quem que vai trazer 2 pessoas para se iniciar por ano? Todo ano. Para você conseguir iniciar uma pessoa, quantos você tem que trazer no templo? Porque não são todos que vêm que se iniciam, somente quem tem o sukriti, quem tem o mérito, a fortuna espiritual. Então nós temos... E como que nós vamos trazer alguém no templo se nós não pregamos? Se ninguém sabe o que fazemos? Aquele que não prega, como que ele vai trazer alguém aqui no templo? Como que ele vai trazer alguém para Krishna se ele não prega? Então temos que pregar em todo lugar. No trabalho, na escola, no clube, onde estamos, no elevador, em vez de ficar de cara amarrada para o seu vizinho. Fale alguma coisa, claro, você não vai ser o chato, mas fale alguma coisa, dê uma entradinha, se ele continuar a conversa, você começa a falar mais. E aí você desce do elevador, desce no andar dele e fica conversando um pouquinho. Uma vez eu fiz isso no metrô, uma pessoa ficou perguntando para mim, durante a viagem, faz muito tempo isso. Eu estava voltando do Prema, ou indo para o Prema, para o centro de pregação. E aí a pessoa começou a perguntar para mim, da Tilaka, se não me engano, ou da Sica. E aí ele era um homem, ele desceu na estação, eu desci com ele. Mas eu não ia descer lá. Eu ia descer depois. Mas eu desci para ele na estação para quê? Fiquei conversando mais um pouquinho, pregando, dei o meu telefone, não lembro na época, se foi um cartão, se foi o panfleto, e ele pegou o contato. Então, isso que temos que fazer, você vai pegar um Uber, começa a conversar com o motorista. Não se vai chover, se vai sair sol, se quem vai ganhar a eleição, se é o Lula ou o Bolsonaro, e, enfim, assim por diante, coisas materiais. Começa a falar sobre... Não sobre Krishna direto, mas pergunte para ele. Todo mundo sabe como introduzir uma pregação. E aí você começa a falar que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Começa a falar da reencarnação. Enfim, puxa um assunto, uma pregação bem simples. Em todo lugar dá para pregar, é só nós querermos. Não se esconder. Se nós nos escondermos, como que as pessoas vão saber que nós seguimos essa filosofia tão elevada?
Srila Siddhartha Maharaj falou, não existe teísmo mais perfeito do que o Gaudiya Vaishnavismo. E nós não podemos esconder isso, temos que divulgar para todos. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, por favor, faça aqui. Deixe-me ver aqui, fizeram vários comentários. Mas tudo Dandavati Pranam, Jaya, enfim, como todo dia as pessoas fazem. Por enquanto não. Então vamos ler, ainda temos bastante tempo, vamos ler a outra aula, que é uma continuidade, né? É uma continuação da aula que nós paramos agora. Não vai dar tempo de ler ela inteira, mas amanhã à noite nós continuaremos. Falando em amanhã, amanhã é Ekadashi, Sri Ekadashi Devi. Amanhã é dia de fazer um voto. Qual voto? O voto de não comer grãos, o voto de aumentar o serviço devocional. Aumente o número de voltas na Japamala. Se puder, veja a live de manhã e à noite. Se você vê só uma vez por dia, veja amanhã de manhã e à noite. Participe do Kirtan, participe do Arati, cante a canção do Arati aí na sua casa. Cante na hora do Parikrama da Tulasi. Participe. Amanhã é o dia de que Krishna mais aceita o nosso serviço devocional. Então temos que aproveitar. Ele vai aceitar, então vamos aproveitar. E aproveitar de que forma? Aumentando o serviço. Amanhã é o dia de aumentar o serviço. Então vamos começar aqui, essa parte aqui da aula. O subtítulo da aula é Visão Clara. Srilacharya Maharaj fala, quando havia bloqueio, todo mundo tinha o bloqueio, todo mundo fazia o bloqueio. Mas eu não, ele diz. O meu carro estava indo para todos os lugares. Eu não tive nenhum bloqueio. O governo teve um bloqueio, não eu. Aqueles que precisam de bloqueio, eles estavam em bloqueio, estavam em casa. Mas eu não precisava. Eu sou um pregador. Vou de casa em casa, pregando a consciência de Krishna, a concepção de Mahaprabhu para as pessoas. Alguns não querem ouvir. Alguns, eles começam a xingar. Alguns fecham a porta, mas se o fizerem, você deve ir e bater em mais 10 portas. Este é o nosso trabalho, o nosso dever. Então aqui Srilacharya Maharaj está falando que na época do bloqueio da Índia também teve bloqueio, né? Lockdown. E ele não teve bloqueio nenhum, ele continuou a sair de carro e pregar. Porque a pregação não pode parar. Ninguém pode parar a pregação. Nem o vírus, nada. Nem o ser humano, ninguém pode parar a pregação de Mahaprabhu. E Srilacharya Maharaj é um pregador. Então, ele não parou, ele continuou. Quantas almas ele beneficiou nesse tempo de bloqueio? Inúmeras. Nós não temos ideia de quantas almas ele beneficiou. Se ele ficasse lá trancado no templo, como o governo queria, quem ele ia beneficiar lá? Então, por isso ele foi pregar. Pregar, pregar, pregar. Vamos continuar aqui.
Ele fala assim, eu continuei indo à pregação e disse, venha, você deve cantar o santo nome. Eu sou um mendigo e esta é a esmola que eu quero. Qual que é a esmola que a Chara Maharaj queria? Não era dinheiro, era que a pessoa entrasse para a consciência de Krishna. Ele pedia isso. Cante Hare Krishna. Quando ele ia mendigar, como ele disse, ele ia pregar, ele pedia, cante Hare Krishna. Ele queria beneficiar as almas, ele não estava interessado em dinheiro, como ele falou no início aqui. Ele não queria reverências, ele não queria dinheiro. Ele queria, na verdade, a pregação. Cante Hare Krishna. Fale Hare Krishna. É isso que ele saía pregando por aí. Krishna Bolo. Sangue Chala. Eimatra Biksha. Chai. O que quer dizer isso? Eu estou implorando por uma coisa apenas. Venha conosco e cante o santo nome de Krishna. Isto é o que eu venho pedir. E outra coisa é esta. Por favor, abençoe-me para que eu possa ter devoção a Krishna. Eu irei à sua casa 10 vezes, mesmo se você me expulsar. Eu irei. Mesmo se você me bater, eu irei. Mesmo se você me bater com um pau, eu irei. E mesmo se você me bater com uma vassoura, eu irei. Você deve ir para este caminho. Então, Srila Chara Maharaj está falando, de casa em casa ele indo, alguns aceitam, outros não, alguns abrem a porta, outros não, alguns xingam, alguns batem com um pedaço de pau, outros batem com vassoura. Acontece de tudo na pregação. Isso é o teste de Krishna também, não para Srila Chara Maharaj, mas para nós. Se nós sairmos para pregar de porta em porta, nós vamos encontrar tudo. Pode ser que alguém até jogue água em nós, sei lá o quê. Não sabemos o que vamos encontrar. Mas isso é teste de Maya. Maya vai testar para ver se você vai falar, eu não quero mais isso. Eu vou ficar em casa, tranquilo. Porque cansa muito. Sair para distribuir panfleto cansa? Sim, cansa. No sol, você anda. Para pregar cansa? Claro que cansa. Mas você está querendo o quê? Moleza? Ficar no sofá deitado assistindo filme? Isso não vai te levar para Krishna. Isso vai te trazer para o mundo material novamente. Em qual corpo? Provavelmente não é um corpo humano. Então, você fica desfrutando na sua casa, você fica lá no conforto, tomando um refresco, um suco gelado no verão, no ar-condicionado, quem tem ar-condicionado em casa, ou você está na rua no sol pregando, distribuindo a consciência Krishna. O que é melhor para nós? Alma. Então, Srila Chara Maharaj, ele enfrentou tudo na pregação dele. Enfrentou tudo. E ele falou, se baterem, se fizerem qualquer coisa com você, eu irei 10 vezes mais. Eu irei lá de novo, e de novo. Falar, cante o santo nome, cante o Mahamantra Hare Krishna. Você deve vir para este caminho. Você deve vir. Isto é o que venho dizendo. É assim que pregamos.
para Mahaprabhu. Então a pregação é essa. Enquanto estivermos vivos, aí tem um verso aqui que diz o seguinte: enquanto você estiver vivo, no corpo, você deve pregar. Esse é o verso. Quando a sua vida se for, você não poderá pregar. Por isso que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura diz que enquanto você viver a vida no corpo, você deve pregar. Você sabe, Gurudeva falava tanto que tossia com sangue. Silachala Maharaj está falando. Gurudeva ele pregava tanto, ele falava tanto, que ele tossia com sangue às vezes. O seu servo estava de prontidão e ajudando-o a removê-lo. Então, qualquer coisa, o servo estava lá para ajudar Gurudeva. Mas, mesmo assim, ele não parou. Se sair sangue da sua boca, você irá para o hospital e ficará lá deitado. Mas, quando o sangue saiu da boca de Gurudeva, ele continuou falando, continuou a pregar. Ele perdia a voz quando cantava os kirtans, mas ele ainda continuava a cantar. Ele não parou de falar do Senhor Supremo. Assim, era meu guru e aprendi com ele. Ele me deu as suas bênçãos. Então, eu quero ser como ele. Não farei mais nada. Então, Silachala Maharaj está comentando aqui, falando de Srila Govinda Maharaj, Gurudeva. Gurudeva pregava tanto, ele falava tanto, que às vezes ele tossia e saía sangue durante a pregação. E ele não parava. E como disse Silachala Maharaj, se acontecer conosco aqui, se agora eu estiver aqui e eu tossir e sair sangue, eu paro de falar e vou para o hospital. E fico lá deitado no hospital. Mas Gurudeva não parou. Quando o Gurudeva cantava os kirtan, ele perdia a voz, mas ele não parava de cantar, de puxar o kirtan. E aí Silachala Maharaj fala, esse é o meu guru, esse é Srila Govinda Maharaj. E Silachala Maharaj recebeu as bênçãos dele, por isso ele fez tanto, por isso ele não parou. Tinha o bloqueio da Covid e ele continuou a pregar. Para ele não tinha dificuldade. Ele enfrentava todas as dificuldades. Por quê? Porque ele era extremamente humilde e tolerante, dava honra para todos sem querer em troca. Quando as pessoas falavam mal dele, sempre tem alguém falando mal. Por mais que você faça tudo certinho, sempre tem alguém falando mal. É o mau hábito que todo mundo tem. Olhar o defeito, ter o olhar de mosca. Olhar somente o defeito. E aí Silachala Maharaj, ele não se defendia, querendo provar que ele não fez isso, que ele não fez aquilo. Ele falava, você então, tudo isso que você está falando, se você soubesse tudo que eu faço de errado, isso não é nada, ele falava. Extremamente humilde, extremamente tolerante. Ele dava respeito para aquele que não respeitava ele. Essas são as qualidades para se cantar ininterruptamente o santo nome de Deus e chegar à devoção pura. Nós não temos isso ainda. Depende de nós. E aí ele continua falando. Eu não penso na minha saúde. Ele tinha muitos problemas de saúde. Ele tinha diabetes, ele tinha sequelas da diabetes. Silachala Maharaj. Eu não penso na minha saúde.
eu engajei o meu corpo, a minha saúde, no serviço do Senhor. Srila Maharaj, ele entregou o corpo, o pensamento e as palavras para Deus. Esse é o voto de sannyasi. Ele seguiu o voto de sannyasi, a tridanda sannyasi. Ele entregou o corpo, o pensamento e as palavras para Deus, somente para Deus. Então ele diz aqui, eu não penso na minha saúde. Eu engajei o meu corpo, a minha saúde, no serviço do Senhor Supremo. Então, o Senhor cuidará da minha saúde. Isso aqui está no Bhagavad Gita. Krishna fala, se você se render a mim, eu cuidarei de você. Eu prometo isso. Então, Srila Maharaj, ele não se preocupava com nada com ele. Krishna estava tomando conta dele. Um dia, eu tenho que morrer, ele diz, de qualquer maneira. Você acha que alguém pode salvá-lo, mas o Senhor o salvará. Gurudeva lhe dá vida. Se ele disser, você deve ficar aqui, então você ficará. Mas, se ele disser que você não precisa mais ficar aqui, então você irá embora. Gurudeva controla tudo, e na verdade Gurudeva é Krishna, já falei hoje isso, né? Você irá embora, terá que sair desse corpo. Portanto, não adianta ficar sentado na sala, no sofá. É assim que devemos pregar. Você deve se tornar supremamente qualificado. Uttama. Uttama é o tipo de devoto mais elevado, Uttamadhikari. Você deve ficar qualificado, Uttama, dessa maneira. Esse templo e missão não são apenas os meus, não é meu somente. Quanto tempo estarei aqui? Srila Maharaj fala. Ele falou isso no dia 1º de janeiro. Dia 10 de maio ele abandonou o corpo. Então ele fala, quanto tempo estarei aqui ainda? E em outras aulas ele falou também, quando Krishna quiser me levar, ele vai me levar. E Krishna quis levá-lo no dia 10 de maio. Quanto tempo estarei aqui? Vocês são os únicos que ficarão e devem vir. Você deve sempre manter amor e afeição por Gurudeva. Você deve sempre vir ao templo. De tempos em tempos, ficar por 5 dias, de 5 a 10 dias, de tempos em tempos. Com o que você está tão preocupado? Por quê? Porque você precisa dizer, Gurudeva, desta vez eu venho por 7 dias. A filha de um devoto veio e me disse, vou ficar 7 dias. E eu disse a ela, por que 7 dias? Fique 7 anos. Se você ficar aqui, a sua vida será mais longa. Vocês moram em suas casas e se preocupam com os seus filhos, com isso, com aquilo. Não precisam pensar em tudo isso. Fique aqui, pratique a consciência de Krishna e pense no Senhor Supremo. Você vive mais, em vez de ficar em casa.
e se preocupar com tudo e todos, venha ao templo, venha morar no templo, cante o santo nome do Senhor, sirva ao Senhor e você viverá feliz, mas não, você vem por apenas 7 dias, Srilacharya Maharaj fala. Então ele está falando aqui, né? Os devotos sempre falavam para ele, Srilacharya Maharaj, vou ficar 5 dias, 7 dias. E essa devota, filha de devoto, falou, vou ficar 7 dias. Ele falou, não, fique 7 anos. Você viverá mais e viverá feliz aqui. Em casa, você tem que se preocupar em trabalhar, em cozinhar, em arrumar dinheiro, e isso e aquilo. Aqui não, aqui o seu trabalho é servir Deus. Você vai pensar em Deus. E como ele falou, quanto tempo eu vou ficar aqui, ele falou. Ele ficou 5 meses e 10 dias a mais do dia que ele deu essa aula. E agora quem está lá? Srila Tilaka Nrsimha Maharaj e outros devotos. Nós temos que aproveitar o corpo humano e nos dedicar. Não ficar somente presos ao mundo material, à nossa família, ao nosso trabalho, às coisas pequenas. Isso é insignificante. Nós lemos o livro O Vulcão Dourado do Amor Divino, que tudo isso é insignificante. Você cuidar da sua família, você cuidar do seu emprego, você manter o emprego, você manter a sua casa, isso é insignificante perante a consciência de Krishna, perante morar no templo. Por isso Srilacharya Maharaj falou, vem aqui, fique 7 anos, more sempre aqui no templo. Nunca vai faltar um local para você morar. Velho ou novo, nunca vai faltar, o templo está lá. Nunca vai faltar comida, e não é comida normal, é praçada. Se você se entregar e vier para o templo, você vai ter onde morar sem pagar aluguel, sem pagar nada. Você vai ter a comida todo dia, sem pagar nada. O pagamento seu é servir Deus. Esse é o pagamento que o templo vai cobrar de você. Esse é o pagamento que o gerente do templo, o guru, vai cobrar de você. Servir Deus, nada mais. Não precisa se preocupar com isso, com aquilo, se a inflação está alta, se a inflação está baixa. Não precisa se preocupar com mais nada, só servir. O seu trabalho é servir. Vamos ver se tem... Eu vou continuar a aula outro dia, porque essa aula é longa. Outro dia, amanhã, né? Amanhã à noite. Amanhã à noite continuaremos essa aula. De manhã estamos lendo, como eu já falei, o 4º verso do Sri Shastaka, extremamente importante. Eu vou só falar qual é o verso. O verso fala o seguinte, Mahaprabhu escreveu, e Mahaprabhu veio como um devoto, então ele está falando para nós isso, não é para ele. Ele veio como um devoto para dar o exemplo para nós. Então ele falou, eu não quero nada material, eu não quero riqueza, né? E riqueza entra dinheiro, eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero mulheres bonitas, ele diz. Eu não quero seguidores e eu não quero a liberação. A única coisa que eu quero é o serviço a Deus incondicionalmente, serviço incondicional, sem pedir nada em troca para Deus, e nascimento após nascimento. Não importa se é num corpo de animal, de inseto, ele quer servir Deus, vida após vida, sem pedir nada. É isso que Mahaprabhu falou no 4º verso do Sri Shastaka, que ele escreveu, e nós estamos lendo isso de manhã, nas aulas da manhã. Amanhã vamos continuar essa leitura. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Não. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois olhamos quem está conosco assistindo.
Hariharaye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Gopala Govinda Ram Shriman Surya Giri Giri Govinata Madana Moha Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gora Bhattavinda Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata Shiva Jai Gosai Gori Chandra Rahu Vijayana Savistapura Jai
Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Sacinandana, Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, 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 Hari Go. Então não esqueça, amanhã é Kadashi, jejum total até o meio-dia. Quem não puder fazer jejum porque passa mal ou tem problema de estômago, sei lá, algum problema de saúde, não pode fazer, não aguenta, coma frutas, coma batata. Silat Maharaj falou, pode comer 10 quilos de batata, não coma grãos de forma alguma amanhã. Mas, se puder, faça jejum até meio-dia, porque a orientação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Pelo menos até meio-dia fazer o jejum total. Depois do meio-dia, sem comer grãos. Eu postei hoje uma lista do que pode comer ou não, a orientação, no grupo do Templo de São Paulo do WhatsApp. Então leia e siga Ekadashi amanhã da forma correta. Vamos cantar as 2 canções de Ekadashi amanhã. Então, não esqueçam disso. Vamos ver quem está conosco aqui participando hoje. Mahaprabhu falou para sua mãe, mãe Sati Devi, siga Ekadashi. É extremamente importante nós fazermos Ekadashi da forma correta. Não coma fora amanhã, porque qualquer lugar que você for comer fora, tem óleo de soja, tem óleo de milho, enfim. Você vai quebrar o Ekadashi. Então não é somente o grão, comer o grão, derivados do grão também. Então vamos ver aqui quem está conosco. Hoje temos aqui conosco Rajibhuvan Jadavi, Andréia Ferreira, Avishaka Devidasi. Temos aqui também a Jamuna Devidasi, Vrajaraja Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, Annapurna Devidasi e Amalini Devidasi. Eu agradeço a todos que estão participando conosco, aqueles que colocaram o seu nome e aqueles que também não se identificaram. Eu agradeço a todos a oportunidade de satsanga que vocês estão dando para nós, um está dando para o outro. Então, até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangal Arati, no dia tão auspicioso de Ekadashi. Dandavati Pranam.